E ontem nós recebemos aqui o biólogo e ativista ambiental Antônio Eustáquio, mais conhecido como Tonhão, que falou sobre a falta de água na cidade, a relação com o cuidado aí com o meio ambiente. Você confere agora a primeira parte dessa entrevista. Olá! Estamos recebendo aqui agora ele, o Antônio Eustáquio Vieira, ou simplesmente Tonhão. Tonhão, que é presidente do CBH Paracatu e superintendente do Movimento Verde. Mas hoje ele está falando aqui conosco como ativista ambiental. Tonhão, boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, um abraço para você, um abraço a todo o pessoal que está nos assistindo. Tonhão, vamos falar hoje sobre água, esse problema que está afligindo toda a população paracatuense. E a primeira pergunta é, por qual motivo as administrações anteriores não mantiveram a preservação e conservação das nascentes? E mais, você acredita que o problema de hoje poderia ter sido evitado lá atrás? Olha, primeiro, a primeira pergunta, Eu acho que o poder público não tomou e não toma providências verdadeiras por falta de conhecimento, por falta de compromisso e por omissão, Isso aí é o que a gente vê claramente. Quais omissões seriam essas, Tonhão? Olha, por exemplo, foi para se ter uma ideia, porque a comunidade não tem conhecimento, embora a comunidade necessariamente não precise ter conhecimento sobre algumas questões. É por isso que a comunidade contrata vereadores e prefeitos para administrar os bens e os sonhos dela. Então, cabe a esses administrar os bens da sociedade e os sonhos da sociedade. Os sonhos, por exemplo, é ter água para todo mundo, sempre que necessário. Então, esse problema podia muito bem ser evitado aqui em Paracatu, como em todo o Cerrado brasileiro. Você vê que todo o Cerrado brasileiro está impactado. O próprio Rio Paracatu hoje está pior do que setembro de 2017, quando a Rede Globo veio aqui e fez um Globo Rural, 1º de outubro de 2017. Então, o Cerrado foi totalmente devastado. E aqui na região de Santa Isabel não é diferente. Já é tradição dos governos abandonar as fontes d'água. Primeira fonte d'água de Paracatu foi a região dos Olhos d'Água atrás da cooperativa. Sugaram tudo, depois abandonaram. Depois foram para o açude, construíram o açude e abandonaram. Não cuidou de nascente, deixou o pessoal invadir a área, e o poder público sempre omisso. Depois foi para o Espalha, na região da Cidade Nova, mesma coisa. Deixou tudo acabado, tudo abandonado, e virou o que virou, acabaram com a área, foram para o Santa Isabel. E lá está acontecendo a mesma coisa, e não se vai resolver isso, porque o poder público não age. No governo do governador Nilton Cardoso, ele emitiu um decreto transformando a área do Santa Isabel em área de preservação especial, porque sabia que ali, se não fosse cuidado, Paracatu não ia ter água. Isso tem 50 anos, quase 50 anos. E dentro desse decreto, o Estado tinha que cumprir algumas questões. No entanto, o Estado, em 97, 98, emitiu a primeira outorga de uso de água, primeira autorização de uso de água para irrigação dentro da bacia. Errado. Os prefeitos de Paracatu, dentro desse decreto, ele tinha a obrigação de não autorizar loteamentos ou fiscalizar loteamentos dentro da bacia do Santa Isabel somente com a anuência do Estado. Aí, os prefeitos, até o atual momento, de lá para cá, nunca preocuparam com isso. Aí chacreamento aumentando, e a prefeitura não age, e o Estado também não age, um jogando por cima do outro, e a sociedade, como não tem a cultura de cobrar das autoridades, porque também não tem esse conhecimento, deixa tudo para lá. A sorte nossa é que, uma das sortes, é que quando teve um compensatório ambiental da mineradora Kinross, quando ela usou a região do Machadinho para construir a barragem de Eustáquio, ela tinha que dar um compensatório para o Estado de 4 por 1. Por exemplo, uma área de quase 2.000 hectares que ela impactou, ela tinha que dar um compensatório de 8.000 hectares.
como na época o secretário de Meio Ambiente do Estado era muito amigo meu, e também tinha lá o governador Anastasia, que também era um conhecido, né, que sempre me tratou muito bem, a gente sugeriu pegar esses 8.000 hectares que Kinross tinha que pagar para o Estado e desapropriar uma área para proteger os mananciais da cabeceira de Santa Isabel. E aí foi criado o Parque Estadual de Paracatu. Né? Muita gente não sabe nem que existe esse parque aqui, mas ele foi criado com recurso da Kinross, recurso obrigatório, e foi criado o parque para proteger os mananciais. Né? Então, isso é importante a comunidade saber. E é o único parque estadual que tem dentro de Minas Gerais que não tem problema fundiário. E ainda hoje, no segundo bloco, você confere a continuação dessa entrevista que trata sobre um tema tão importante: